Gente, aí, como que vocês estão? Hoje vamos falar de um tema muito importante que eu trabalho na minha terapia pessoal, que eu trabalho na terapia com os meus pacientes, que eu faço conteúdo no Instagram sobre isso, e vocês me falaram algumas coisas na caixinha lá do Instagram, né, que eu trago temas também direcionados de lá. Então, se você deseja trazer algum tema e tudo mais, sempre coloca a gente pergunta sobre o que vocês querem. Vamos lá, vamos falar sobre o tema ajuste de dopamina, visto nas redes sociais, Instagram, TikTok, shorts no YouTube, etc e tal. Né, que a gente sabe que é muito difícil de lidar com essas coisas hoje em dia, né? Percebe que você tá viciado, né? Como que você vai perceber isso? Primeiramente, vamos olhar o seu tempo de tela. Olha aí no seu celular, pausa o vídeo, olha aí no seu celular quanto tempo de tela você fica. No sentido das redes sociais. Seja qualquer uma, tá? Twitter, Instagram, né? Mas eu tô falando mais desses vídeos rápidos, né? O TikTok, Shorts e tudo mais. Quanto tempo você fica cada um dessas coisas, já sabe? Se não, olha aí agora. Já é o tempo, hein? Olhou? Bom. Levou uma paulada, ficou em choque, achou que era menos ou mais, comenta aqui embaixo. Bom, por quê? Se você perceber o tempo que você fica, já dá uma ideia se você é viciado ou não. Por quê? Se você gasta mais tempo do que você acha que deveria, se isso te atrapalha fazer as coisas que você precisa fazer do trabalho, faculdade, se isso te atrasa às vezes, então você fica no Instagram ao invés de, sei lá, ir pra uma entrevista, ir pra uma consulta, que você fica naquilo, então já te deixando algum prejuízo também, no sentido de você evita, usa como regulação emocional através das redes sociais. Então, eu tô me sentindo ansiosa, vou lá mexer um pouquinho. Tá percebendo que você fica lá, tá atrapalhando seu sono. Então, é por causa das redes sociais, você fica mexendo antes de dormir. Logo quando você acorda, você já fica ali rolando e não consegue levantar. Então, percebe essas coisas no seu dia a dia, assim. Como é que tem impactado no seu dia. Isso é importante. O primeiro passo é você reconhecer. Quanto tempo você fica, qual o impacto que está te trazendo no seu funcionamento durante o seu dia. Se estiver te dando mais prejuízo do que te ajuda, se você está percebendo que está usando, que está sendo usado, né, pela plataforma e não é sendo, você não está usando ela porque você quer, ela está usando você, sabe? Então, olha por isso. Olhou isso? Beleza, vamos para a próxima coisa. Que é também, você percebeu, você entrou no Instagram, TikTok, enfim, tô dando exemplos aqui, né? Você entrou, você vai lá e fecha e entra de novo. Não sabe lidar com o tédio. Você percebeu que você já pega o Instagram no automático, você já viu, passou uma hora, você não fez nada. Viu um monte de reels e vídeos e não lembra nem do primeiro nem do último. Então, isso também já tá impactando o seu direcionamento de foco, atenção, você não consegue focar nas coisas que você precisa fazer, não consegue ler mais o que você gostaria, perdeu o prazer das outras coisas que você gostava de fazer antes. Então, isso já é um sinal pra você ficar alerta que talvez você esteja realmente viciado nas redes sociais. Tudo isso que eu falei, se você percebe isso, não vem falar aqui de falta de disciplina, tá? Não é falta de disciplina nem nada. Seu cérebro é igual um músculo. Tudo que você dá pra ele, ele aprende e fica muito bom em fazer aquilo. Então, ele está treinado a ter essas recompensas rápidas. Então, você perdeu o prazer de fazer as outras coisas que você gostava, como se esforçar pra ir até a academia, como ler um livro, estudar uma coisa complexa, você não tem mais, né, aquela questão de prazer ali, né, de motivação pra fazer aquilo, você não sente mais, né? Você precisa mais e mais e mais das redes sociais. É igual um vício mesmo, gente, é igual a droga. A gente cria tolerância, né? Então, pra eu atingir aquele mesmo pico que eu tive da primeira vez que eu usei droga, meu cérebro ele vai acostumando com aquele estímulo. Então, o que acontece? Eu vou precisar cada vez mais de droga. Por isso que as pessoas, né, ficam viciadas e tudo mais. Então, eu preciso cada vez mais da droga pra atingir aquela mesma sensação que eu tinha logo no início, que eu usava um pouquinho só. Só que agora eu preciso de mais, porque já não é suficiente. Meu cérebro acostumou, é a mesma coisa. Então agora eu não preciso só de reels, eu preciso do TikTok, eu preciso de shorts no YouTube. Eu preciso de mais, eu preciso de mais tempo com aquilo, porque se acostuma. Eu tava falando com meus seguidores que eu estava sentindo, né, isso, essa anedonia, né, que é a falta de prazer nas coisas que antes você gostava de fazer. E aí eu tive algumas respostas que eu vou ler aqui com vocês, pra ver se tá todo mundo no mesmo barco que eu, né, que eu queria compartilhar e fazer um desafio em conjunto, né. E aí, teve uma pessoa que respondeu assim: minha média nas últimas semanas tá mais para de 10 horas no celular, eu também preciso mudar. Tô precisando urgente, porque eu tô no vício de ver um rios atrás do outro, na ânsia, né, de saber qual que vai ser o próximo, né, como que vai ser o próximo, e aí vira um ciclo infinito. E aí eu tive mais algumas falando assim: eu sinto que eu vivo no automático agora e vivendo pro trabalho, fazendo marketing dentro e fora dele. Eu tenho saudade de observar o pôr do sol todo dia em silêncio. E aí tem uma outra pessoa que falou, que até tive essa ideia de fazer esse vídeo, né, de que eu acho que vai rolar um desafio em conjunto, eu acho que bom, com todos, que nós viciados em telas e suas armadilhas. Então, a ideia desse vídeo é a gente fazer um desafio juntos aqui, né. Eu até comecei na semana passada, hoje é dia 21/7, eu comecei no dia 16, na quinta passada, a fazer o que eu vou falar com vocês aqui agora. Mas primeiro a gente precisa de uma psicoeducação, tá? Então tudo isso que vocês falaram aqui, de ter saudade de observar as coisas em silêncio, de ficar 10 horas no celular,
é muita coisa, né? A gente acaba vivendo a vida dos outros e não vivendo a nossa. Então, essas mensagens foram de vocês, eu percebi que eu também tava nisso, nesse vício, né? Querendo ou não, eu crio conteúdo para as redes sociais, acaba que eu fico assim, nossa, eu acho que a pessoa que trabalha com marketing também vai entender. Nossa, tô aqui procurando ideias, né? A gente se coloca com essas desculpas, assim, mas a gente não tá fazendo isso, né? A gente tem menos ideias ainda, porque a ideia acontece quando a gente tá no TED, né? Eu também tava atrapalhando meu sono também, isso é uma outra coisa. E aí, esse vício, por que acontece? Então, eu vou explicar algumas coisas de neurociência, tá? Presta atenção aqui, que agora essa parte é importante. Porque se você entender isso, você entende o mecanismo e como mudar e observar no seu dia a dia. A primeira coisa que a gente entender aqui, que você deve ter ouvido falar, é de dopamina, né? Primeira coisa, não existe jejum de dopamina. Eu só falei esse nome, por quê? Pra chamar a atenção de todo mundo. Porque não tem como você ficar em jejum de uma coisa que você produz todo dia, o dia inteiro, tá? Então não tem como você ficar... Se a gente falasse de jejum de dopamina, você tem que ficar sem dopamina. Mas isso é impossível. Porque se você ficar sem dopamina, você não consegue nem levantar da cama. Isso é sério. Então se você ficasse sem a dopamina, no jejum mesmo, falando assim, você realmente não levantaria nem da cama. Porque você precisa da dopamina, ela é importante pra você sair, pra você levantar da cama. Então, eu vou te explicar. Primeiramente, não existe essas coisas de zerar a dopamina, jejum de dopamina. Se você vê alguém falando isso, não caia nessa armadilha. Não existe você ficar sem dopamina. Ela é liberada no seu organismo o dia inteiro, todos os dias. Você precisa dela pra você sobreviver. Sem ela, você estaria morto. Eu falei aqui de jejum de dopamina. Quando eu falei lá no Instagram, eu quis dizer que... Lembra que eu falei que o cérebro é um músculo, que ele aprende o que você dá pra ele? Então, acaba que, como você deu muitos estímulos de recompensas muito rápidas pra ele, redes sociais e tudo mais, ele meio que aprende isso, né? Então, o jejum de dopamina, que eu estou falando aqui, que eu vou falar aqui, é dessa redução desses estímulos de recompensas rápidas. Apenas, tá bom? Porque não tem como você ficar zerada sem dopamina, você precisa dela. Mas falando desses estímulos rápidos que a gente tá treinado e acostumado agora. Então, na tentativa da gente reduzir esses estímulos intensos demais, repetitivos e rápidos, é que a gente consiga meio que voltar ao equilíbrio desse sistema de recompensa e que a gente consiga recuperar essas atividades que a gente fazia antes, que a gente gostava, que a gente perdeu o prazer, ok? Dopamina, o que a queridíssima dopamina é? Ela é mais do que um neurotransmissor, ela é um neuromodulador. O que significa isso? Ajuda a diferentes regiões do cérebro a se comunicarem entre si e a modificarem como é que esses circuitos vão funcionar. Então, por exemplo, ela vai participar de algumas funções, como movimento, aprendizado, tomada de decisão, ação, motivação, recompensa. Importante também que as pessoas ficam falando de dopamina, só que a dopamina ela não age sozinha. Também tem aqui a adrenalina também, que atua juntamente com a dopamina. A dopamina, quando a gente fala, ela não é exclusivamente do prazer, sabe? Ela é da motivação, de você anseia por algo, desejar algo e buscar esse algo. Então isso interfere, então por isso que ela muda e auxilia os outros circuitos a funcionarem. Então, por exemplo, quando ela libera o glutamato também, que ela trabalha junto com o glutamato, ela vai auxiliar você a ter esse impulso de ação para ir buscar as coisas, porque ele é um neurotransmissor excitatório. Então ele meio que impulsiona os neurônios a você buscar aquilo, e a adrenalina também, né? Então, enquanto a motivação, né, a dopamina vai te dar a motivação, né, de você, tipo assim, nossa, eu quero muito isso. A adrenalina vai falar assim, então vamos, glutamato, então vamos lá. Entendeu? É como se fosse isso. Então, ela não atua sozinha. É importante você saber que não é sozinha, tem outros neurotransmissores ali presentes também. Dopamina é a motivação e a adrenalina vai te auxiliar a ter esse estado de alerta e preparar seu cérebro e seu corpo para você agir e ir em busca daquilo e tomar a iniciativa de ir, ok? Agora que você entendeu a dopamina, lembra que eu falei com vocês que ela trabalha por dois modos, né? Então vamos lá. Então ela tem dois jeitos, dois caminhos, né? Que ela trabalha, que ela atua, a dopamina, né? Então vamos lá. Então a gente tem o que a gente chama de vias dopaminérgicas, é onde a dopamina fica, né? As vias por onde a dopamina caminha. As duas que mais a gente mais usa pra gente facilitar esse processo aqui, tá? Então, a primeira é a via mesolímbica, nada é esse desejo, essa recompensa, essa motivação, essa expectativa, né, de, nossa, quero buscar aquilo, desejo, quero aquilo, aquela sensação que você tem assim, nossa, eu quero muito isso aqui, você fica animado, você fica motivado, nossa, eu quero isso aqui, entendeu? Porque você querer algo e você fazer algo é diferente. Você pode desejar e
ficar emprestado aí no sofá, né? Via, que é a via nigroestriatal. Enfim, nomes aleatórios aqui, mas enfim. É só pra você saber aqui que ela fica no estriado, dá um movimento. Então, o que que vai acontecer? Depois que o seu cérebro decidiu, nossa, eu quero isso, lembra que eu falei, né? Querer é diferente de você ir lá e fazer e agir aquilo. Então, depois que você decidir buscar aquela recompensa, é meio que essa via vai fazer você buscar, ir atrás, te colocar em movimento pra ir, colocar você em ação. Então, enquanto uma via fala assim, nossa, eu quero isso, a outra vai falar assim, nossa, vamos lá então. Dá uma iniciativa, um empurrãozinho para você ir atrás mesmo desse movimento para ir até a recompensa, certo? Uma parte te ajuda a desejar e a outra parte te ajuda a agir. Uma parte muito interessante. A gente tem essas duas vias, correto? Então a gente tem duas vias onde a adrenalina, a dopamina atua, e a gente também tem dois modos de como a dopamina é liberada no seu cérebro. Lembra que eu falei com vocês que a dopamina você produz o dia inteiro no seu cérebro? Então, ela tem duas formas de liberar. Então, a gente tem uma dopamina fásica e a dopamina tônica, que são essas duas fases. Que é o nível de base, lembra? A basal, que eu falei. A gente tem sempre o nível basal. Então, o nível de base é como se fosse a água de um rio. Ela tá ali, sempre presente, sempre ali, passando e tudo mais. É bem mais leve nesse sentido, né? Tá bem mais calma. Ela tá sempre ali, passeando a água de um rio, né? Tá sempre descendo, sempre ali. Então, é ela que vai te ajudar a ter essa motivação geral no seu dia a dia, a ter mais energia e disposição para fazer as coisas que você precisa fazer, né? Dopamina fásica. Fásica lembra de fases, picos. Então, é água do rio tá correndo, que é a tônica ali. E aí é como se fosse a fásica, ela desce a água voasse, assim, desce um pulo, que são os picos. E esses picos acontecem quando? Quando você tem essa disparada, né, enorme, assim, de dopamina no seu cérebro. Quando você, às vezes, recebe uma curtida, uma promoção, uma mensagem de alguém, você vê vários vídeos no TikTok, aí no Instagram, e essas recompensas rápidas. É aí que acontece esses picos de dopamina. O problema é que isso tá acontecendo centenas, milhares de vezes no seu dia, que esses picos ficam altos, então a água não tá corrente direitinho. Então ela tá sempre disparando e tudo mais. Você vê um rio, você ganha um dinheiro, você faz uma coisa, não sei o quê. Então, esses picos são normais, tá, galera? Esses picos são normais. É interessante que a gente tenha esses picos, só que em menos quantidade. Porque senão, igual eu falei, se você tá dando esse pico muito grande de dopamina, seu cérebro vai querer cada vez mais esse pico grande. Cada vez mais, cada vez mais. E seu nível basal, ele vai ter que mudar também. Né? Porque esse aqui já não tá satisfeito. Você tem que estar nesse pico aqui, atingir esse pico. Então, cada vez mais vício, cada vez mais droga, uma comida gostosa, um hambúrguer, açúcar, e droga, e bebida, e álcool. Sempre tem que estar aqui, mais grande, grande, grande. Entendeu? As redes sociais, né, foram criadas, né, por pessoas que entendem de cérebro. Então, tem tudo que o nosso cérebro gosta. Então, uma tela sem, né, término, assim, das coisas, você não sabe qual vídeo que você vai ver depois, os stories que você vai ver depois, qual que é a próxima postagem, você tem, isso a gente chama de reforço intermitente. Sabe como é que vai ser. E isso de não saber é gostoso. Nosso cérebro gosta. É isso que dá o pico de dopamina, né, a busca por aquilo. Não necessariamente o prazer depois, mas a busca. É isso que libera. Então, eu não sei como é que vai ser. Só mais um, é só mais um. Você vai continuar procurando, é imprevisível, né? Você começa a buscar as coisas e tal. Isso aí você continua. Então, essa mínima possibilidade de uma recompensa que faz o cérebro querer ficar mais tempo naquilo. E querer ficar, e querer fazer, e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Eu falei na questão do basal. O que acontece com esse nível? Se você tá sempre aumentando, você vai precisar de mais droga. Só que o nosso cérebro, nosso corpo, na verdade, você já viu aquele tema lá na aula de biologia da doutora Kátia, professora Kátia, que falava assim, que todo o corpo, né, que não sei o que lá, a gente tem que buscar um equilíbrio, que é o tal da homeostase, não é? Então, se você tá subindo muito, os picos enormes de dopamina, o cérebro vai tentar manter o equilíbrio. Então, depois daquele pico, você vai ter uma queda. Só que essa queda, ela não vai estar aqui onde tá no rio, ela vai pra baixo do rio. Você não vai voltar pro basal de novo, você vai voltar muito grande, porque quanto maior a altura, maior a queda de dopamina. E é isso que fode, né? Porque aí se você tá muito pra baixo, tá muito mal, tá aqui na fossa, você vai precisar de cada vez mais, assim, pra atingir até o basal. É como se fosse uma piscina mesmo, sabe? Uma hora a água vai ficar sem água, porque a água tá tão pulando na piscina que você vai ficar sem água aqui. Entende?
Então, quando esses picos são muito frequentes, assim, tudo começa a parecer sem graça. Então, ler o livro você já não vai ter prazer, porque você precisa usar, sei lá, comer um açúcar que vai te dar mais prazer. Estudar, conversar, trabalhar, cozinhar, fazer o que você precisa fazer, vai perder todo o sentido, todo o interesse, treinar. Então, foi aí que a gente começa a sentir aquela anedonia, que é a falta de prazer nas coisas que você gostaria que você fazia antes, né? Dos seus hobbies, dos seus hábitos anteriores. Né? Teve um seguidor que me mandou do pôr do sol. Acabou perdendo interesse do pôr do sol. Né? Eu gostava antes de fazer, ficava em silêncio. Hoje eu não consigo mais ficar em silêncio. Hoje eu não consigo observar e achar legal. Porque perde o prazer. Porque o seu cérebro está treinado a gostar daquelas outras coisas, desses picos altos. Né? A sua piscina tá com pouquinha água, que é o basal, sabe? Da dopamina. Como que seu cérebro acostuma com esses estímulos mais intensos, tudo perdeu interesse. Mas o pôr do sol continua o mesmo. Entende? O pôr do sol continua o mesmo pôr do sol. Todo dia tem pôr do sol. Mas a sua experiência do seu cérebro fez com que as coisas se tornassem menos interessantes, coisas simples. Porque o seu cérebro teve uma mudança. Isso que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se moldar, adaptar às experiências. Então, eu passei por um trauma, eu me adapto e melhoro ali. Eu aprendi inglês, tive um aprendizado, uma neuroplasticidade. Fiz faculdade, fui bem numa prova, fiz isso, estudei, aprendi uma nova língua. Neuroplasticidade, você sempre está aprendendo a adaptar e a aprender as coisas. Então, o seu cérebro aprendeu isso. Então, não é como se tivesse que reverter, né? Ser irreversível assim. A gente vai dar outros estímulos pro seu cérebro até ele gostar de novo de pôr do sol, por aí. Vamos lá pra parte, depois que você entende tudo isso, como é que seu cérebro funciona, se ficou alguma dúvida de novo, comenta aqui embaixo. Vamos falar aqui sobre, então, se o jejum de dopamina funciona. Esse jejum que eu falei, depende do que você chama de jejum de dopamina, a gente tá falando aqui de diminuição dos estímulos que fica nesses picos aqui, tá? Então, tudo vale, seja comida, seja comportamento, seja hábito, álcool, outras drogas. Tudo isso também, eu tô falando aqui que dá esse pico de dopamina. Chocolate também, tá? Tudo isso dá. Então, a ideia que eu tô falando aqui de jejum de dopamina, a gente fazer meio que por um período, para que o seu sistema de recompensa, né, a piscininha lá, pode recuperar uma parte dessa sensibilidade. De voltar ao nível basal. Suas atividades que você gostava de fazer antes, como pôr do sol e outras, tornem a ficar interessantes novamente. Da doutora Anna Lembrecht, que é o Nação Dopamina, tá? Ele é muito bom. Eu recomendo muito ele, que lá também tem tudo explicadinho, tudo em detalhes. Aqui não tem como ficar em detalhes, vai dar 1 hora de vídeo. E eu falo demais, então já tá dando mais de 10 minutos. Então, assim, vamos lá. O que acontece? O que eu tô fazendo aqui, né? Hoje é dia 21, eu comecei dia 16 a fazer algumas coisas. Então, dos livros que ela fala e das coisas que eu estudei também sobre a dopamina, o que acontece? Eu tô reduzindo o Instagram e o TikTok, e principalmente o Instagram, que eu utilizo mais pra criar contedo lá do que o TikTok. E aí, o que eu fiz? Eu trabalho com as redes sociais, né? Então não tem como ficar. O interessante seria você ficar um mês, tentar ficar um mês sem o estímulo que você tá viciado. O interessante seria você ficar um mês sem nada, sem nenhum tipo de coisa, tá? Outros comportamentos também que eu acabei lembrando é de masturbação, né? Pornografia também, isso também é um comportamento que pode gerar essa questão. Então, por exemplo, eu sair das redes sociais não é uma opção, porque é o meu trabalho. Então, o que eu faço? O que a gente pode fazer de opção? Horários específicos. Então, você vai determinar um dia. Jogos, tá? Também jogos de videogame. Você vai determinar um dia da semana. Então, o que eu fiz? Eu jogo LOL. Eu me estresso muito jogando LOL. Né? Quem é jogador sabe. E aí, eu tava percebendo que eu tava muito estressada naquele dia. Eu ficava mais ansiosa, eu não conseguia dormir direito, porque eu jogava até... É só mais uma, aquela coisa que eu nunca sei, né? A gente nunca sabe se a gente vai ganhar a partida ou vai perder. Mas, enfim. Aí, o que eu fiz? Eu separei um dia da semana pra eu poder jogar. Então, eu não jogo todos os dias mais. Eu jogo só finais de semana. Então, sábado e domingo. Eu tenho um horário, coloquei um horário de manhã de 15 minutos, após os meus atendimentos da manhã, e um horário à tarde de 15 minutos também, pra poder mexer no Instagram, pra responder direct, pra postar os stories, né? Então, eu tenho esses 15 minutos pra poder fazer isso, pra postar e tudo mais. E quando eu postar no feed também. Então, eu tenho horários específicos pra poder postar, responder as mensagens na minha agenda, tá? Na minha agenda, não é coisa que eu coloquei na agenda. Toda vez que eu entro só pra olhar aquele estímulo, eu tento me perguntar, por que eu tô abrindo isso? O que tá acontecendo? O que eu tô querendo ver aqui? E eu não rolo o feed também, eu só vejo os stories, os 3 primeiros e saio. E aí também, outra coisa que eu fiz é tirar o Instagram e o TikTok das celas iniciais. Eu deixei nas últimas pastas, todo misturado, que se eu não sei onde que tá, não vou, né? Difícil procurar. Então eu deixei mais o YouTube, que é o que eu mais tô vendo, fazendo minhas meditações.
e o WhatsApp, né, que eu mais uso, e a câmera. Então, além disso, né, obviamente, tem que desligar as notificações. Eu acho importante você desligar. Se é uma coisa que você não fez, desligue. Deixe misturado com as pastas. Tem uma outra coisa também, que além de definir os horários, tirar a tela inicial. A outra coisa também que eu fiz, que eu notei aqui, que eu não acordo olhando o celular, porque eu fazia muito isso, dormir também. Então, depois que eu fiz minha rotina matinal, atendi meus pacientes, aí sim eu pego meu celular. Aí 15 minutinhos. Diminuir, né, o tempo de uso também, então ele bloqueia num certo tempo e eu não vou ignorar esse limite, eu vou respeitar esse limite, aguentar esse desconforto. Então, outra coisa também, que eu aguentei o tédio. A gente não sabe mais o que é tédio, né? Então você tem que aguentar, sustentar e tolerar aquele desconforto de você querer pegar. Então eu senti muita ansiedade nos primeiros dias. Parecia que tava faltando alguma coisa, eu senti o coração acelerado e não sei o quê. Só que agora, quando eu vou mexer, tem quase uma semana, né? Eu já percebi que não tem nada interessante, que eu não tô perdendo nada. Parece que os dias têm mais tempo, parece que eu consigo fazer tudo que eu precisava fazer, consigo focar, ter mais atenção, voltar a estudar. Então tem sido melhor. Então eu aguento aquele desconforto, sustentar de não pegar e frear minha mão, meu comportamento de ir lá e pegar, sabe? Então, a gente não consegue ficar mais na fila, no elevador, no celular, sei lá, faz qualquer coisa, banheira, tudo celular, né? Então, tirar desses ambientes. Então, quando eu vou estudar também, que eu coloquei, quando eu vou estudar, eu deixo desligado. Normalmente, às vezes, no meu guarda-roupa ou na gaveta aqui da minha mesa, mas eu deixo ele desligado, tá? Quando eu vou estudar, que aí eu sei que eu tô focada ali em estudos dos meus pacientes e tudo mais, né, nos cursos que eu tenho. E outra coisa também, você não pode só retirar, você tem que substituir por algum outro comportamento legal. Então, se, por exemplo, ao invés de você, assim, sei lá, vamos supor que você quer desinstalar o Instagram, caso você consiga fazer isso, não depende do seu trabalho. Se você vai procurar outra recompensa, você vai pro TikTok, você vai compensar no TikTok. Então não é legal. Então você tem que trocar o seu Instagram por outra coisa. Então, lê um livro. Então, naquele momento que você pega o celular, pega o livro. Muda, sabe? Muda o hábito. Vai fazer uma caminhada, vai ler, vai escrever, ouvir música, fazer um exercício físico, algum hobby que você gostava de fazer, vai fazendo. Porque a gente espera a vontade para poder fazer as coisas. Só que se você for esperar a vontade, ela nunca vai vir. Então a ideia é que você diminua, troque, né, esse hábito, assim, substituir o Instagram, o TikTok para os seus outros hábitos, para as outras coisas que você gostava de fazer, ver esse pôr do sol. Porque você fazendo isso repetidamente, você vai voltando a ter prazer nisso. Sabe? Então no começo vai ser chato, vai ser horrível, o desconforto vai ser gigante, vai dar uma ansiedade, vai ser péssimo. Mas depois de alguns dias a repetição vai fazer isso ficar mais legal. Assim como você aprendeu, o cérebro aprendeu a ficar viciado repetidamente, porque foram vários dias, várias horas você fazendo isso, pegando o celular toda vez, toda vez. Então no início vai ser muito mais difícil. As primeiras 2 semanas é péssima, mesmo. Então por isso que o mês é ideal pra você ficar sem, pra tentar voltar meio que essa sensibilidade toda do seu sistema, pra tentar voltar no nível basal ali, né? Tentar recuperar um pouco disso pra te ajudar. Mas quanto mais você fizer, melhor vai ser. E também outra coisa que eu fiquei percebendo é, tipo assim, quando surgiu essa vontade de abrir seu celular, tenta se perguntar por que você tá abrindo, porque você tá com tédio, porque você tá ansiosa, estressada, quer se aliviar de alguma forma, o que você tá sentindo no seu corpo, igual eu falei, eu tava sentindo essas coisas, quais pensamentos aparecem, o que você tava fazendo antes. E aí, então, é isso, né? Basicamente é isso. Eu sei que o vídeo ficou muito grande, mas era o que precisava falar com vocês. A gente tem que entender pra poder saber o que causa e como que a gente vai fazer isso. Então a gente precisa entender um pouco mais. A gente não entende, acho que é fácil, realmente não é fácil. Então tente um mês, tá? O seu sistema de recompensa, de voltar meio que uma base, ele tende a reequilibrar ao longo do tempo, tá? Mas vai depender também da intensidade do uso, né? Do processo, que varia também de pessoa para pessoa, do tipo de comportamento, né? O tipo de vício que é e a intensidade, tá? Então, se você tá muito difícil, igual eu falei, vale a pena, se você percebeu, sei lá, testou um mês e ainda não mudou nada, talvez é o tipo de comportamento, vício que você tá querendo mudar, tá? Também isso tudo tem que levar em conta o contexto, às vezes você vai ter que mudar o ambiente, igual eu falei, deixar desligado o celular em outro cômodo, quanto mais longe, melhor, você avisar as pessoas, ó, tô indo estudar, tô indo fazer isso, pra você não ficar olhando o celular toda hora, por exemplo. Então, também tudo isso tem que ser levado em consideração. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Se for difícil, me falem aqui nos comentários o que vocês acharam. Espero ter contribuído pelo menos 1% para vocês. Mas é um tema muito interessante, né? Então, se vocês quiserem alguma dúvida específica, eu coloco aqui pra vocês, falo mais algumas coisas, tiro suas dúvidas em outro vídeo, tá bom?
Mas é isso, espero que vocês consigam também aproveitarem mais a sua vida, viver mais no off, menos no on. Mas é isso, sabe que eu estou aqui qualquer coisa, podem me chamar aqui também, ou no Instagram. Eu vou deixar aqui também embaixo pra vocês seguirem lá, que lá eu troco mais figurinhas com vocês. Mas isso aqui funciona a maioria dos tipos de comportamento, tá? Seja de vício de drogas, de comportamentos também, tá? Então, mas se estiver muito difícil, procure ajuda que profissional, pra gente saber contexto, os padrões. Às vezes a pessoa tá muito tempo, anos, né, num vício muito grande de droga, muito pesado, então realmente às vezes a pessoa precisa de um tratamento mais específico, tá? Mas não deixe de buscar ajuda, ok? É isso, um beijo pra vocês e até a próxima. E uma outra coisa, gente, vai envolver recaída, então relaxa, tá tudo certo, o processo de mudança é difícil mesmo, mas é super possível, tá? É a repetição que conta mais, então se esforce, tolera o desconforto, vai mais um dia, venceu mais um dia, não conseguiu amanhã, vai, tenta tarde de novo, não tem problema, o negócio é a repetição, o esforço que você vai fazer que vai te ajudar a isso, então eu tenho sentido mais também, que eu esqueci de falar, além dos benefícios, eu tô conseguindo dormir melhor, o dia parece que tem mais horas que eu consigo fazer as coisas que eu preciso fazer. Eu fico mais calma, menos ansiosa. Eu percebi uma melhora do meu humor também. Menos impulsividade, menos estresse. Consegui fazer as coisas que eu precisava fazer, vencer a minha agenda. Eu consegui também estar mais perceptível e presente no momento presente. Fazer as meditações, perceber mais meus pensamentos, minhas emoções, meus comportamentos. Olhar mais para dentro de mim. Focar mais na minha terapia pessoal, nos meus pacientes, nos meus estudos. Eu consegui, como eu tô conseguindo fazer minhas coisas, querendo ou não, ajuda na autoestima também. Você começa a se sentir mais competente, porque você consegue fazer as coisas que você precisava fazer. Meus hobbies têm ficado com mais brilho, com mais cor a vida. Tô menos assistindo e estou mais fazendo, sabe? Então isso também é muito importante, queria deixar esse recadinho pra vocês, que eu esqueci quando eu acabei de gravar, mas só pra lembrar pra vocês, tá bom?